Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GHCast. Eu sou a Ioana. Parou, nada a ver. Pode voltar a vinheta que você fez da última gravação. Segundo episódio da segunda temporada. Fala direito. Segundo episódio da segunda temporada de 2025. Muito bem, Brasil. Hoje a gente tá gravando um episódio diferente. Hoje é tete a tete. Eu tô com medo. Na verdade, era pra gente ter feito esse projeto, né, Iô? Desde quando a gente inaugurou. Mas a nossa ansiedade, a nossa vontade de levar conteúdo pra vocês foi tão grande que a gente acabou postergando. E deu super certo, né? Porque a gente teve conteúdos bacanas, teve gravações legais, teve convidados bacanas. E dessa vez a gente resolveu também falar um pouco do porquê que a gente... Porque resolvemos montar o podcast, de onde surgiu a ideia, falar um pouco da trajetória e da vida da Ioana, fofocar, óbvio. Falar um pouco da minha vida também, que a gente fala bastante. E hoje, hoje provavelmente é um bate-papo. Um bate-papo bem legal, bem tranquilo. Temos lugar de fala, porque a gente vai falar da vida da gente. Então, espero que vocês gostem. Hoje não tem convidados somos nós. E só pra não esquecer, ontem na academia, eu até esqueci de falar, encontrei com a doutora Lana e ela confirmou que vai vir. Então, próximo episódio, próxima gravação, vamos conversar bastante. A doutora Lana Vargas é endocrinologista, ela é nutróloga e a gente vai conversar bastante sobre, né? Então já vai elaborando as dúvidas, as perguntas. E vocês vão gostar. A musa treina, hein? A bicha treina, hein? Meu pai do céu. Ela é pesada. Você sabe que eu sou educado, né? Eu sou um gentleman, eu sou um cavalheiro. Fica à vontade. Fala aí o que você quiser falar. Abra seu coração. E se você quiser já começar perguntando, fica à vontade. Eu quero perguntar. Nossa, mas já direto? Mas não vai nem... Meu pai do céu. Não. Deixa eu tomar uma água aqui, porque eu acho que você tá perigosa. O importante é a gente fazer o episódio com a gente, né? Sim. É que a maioria das pessoas não conhece o porquê que eu entrei no fisiculturismo, não conhece você. E eu acho que essa é a oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho da nossa trajetória até aqui. O porquê que a gente fala, né, sobre fisiculturismo, sobre a saúde, é porque a gente vive isso e a gente sabe do que a gente tá falando, né? Perfeito. Conta um pouquinho pra gente. Por que você escolheu a educação física? Cara, é uma história engraçada. Inclusive, eu falei até em outro podcast isso. Eu larguei a faculdade de publicidade e propaganda pra fazer educação física. Na verdade, eu sempre fui aquela criança, aquele adolescente que se movimentava, né? Só dos anos 80, né? Então, brincava na rua, era muita brincadeira lúdica, muita coisa... Vivia na rua. Era da escola, voltava pra escola, almoçava à tarde... Se juntava com a molecada do bairro e ia pra rua brincar. Então, jogava bola. A maioria dos esportes, vôlei e tal. Então, assim, o repertório motor na prática, né? Tipo, a gente sempre teve. E eu sempre gostei de atividade física. Gostar é uma coisa, ser bom é outra completamente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra não coisa confundam as coisas, né? Então, tipo assim, eu tinha o exemplo do meu irmão. Meu irmão sempre... Meu irmão é canhoto, jogava uma bola do caramba, lateral esquerdo. André. Jogava bastante. Se eu tivesse 10% da habilidade que ele tem no futebol, tava legal. Então, só que na época, né? Estamos falando de 25, 28 anos atrás, né? Digamos assim, com 12, 13 anos, vai. E aí, quando eu cheguei na juventude, eu ainda tinha aquela falsa visão de que a educação física era só para academia ou professor de escola. Eu não tinha ideia, não tinha noção do universo que é a educação física, né? Que um educador físico trabalha. Principalmente agora, recentemente, estamos falando de 10, 15 anos, né, recente, onde a gente ganhamos o know-how para sermos profissionais da saúde. A pandemia ajudou bastante em relação à profissionalização e à importância de um educador físico, de quem trabalha com a saúde, né? Não é só ganhar músculo. Então, assim, lá atrás eu escolhi a educação física primeiro porque eu já vivenciava, já gostava, sempre me dei bem na maioria dos esportes. Nunca fui o top dos top, mas gostava estava de fazer entre os, né? Tanto que eu fui atleta de skate por 11 anos, já tinha... Vamos chegar lá que a história é longa. É por isso que eu falo que, quando eu comento dos torneios de beach tennis, cara, você vicia em ganhar.
você vicia em competir, você vicia no pódio. E eu não vejo isso como coisa ruim, coisa negativa. É que te tira da zona do conforto, exatamente. Né? E aí você se desafia, entendeu? Então isso traz muito pela prática da atividade física. E aí quando você une a prática da atividade física, é uma coisa recreativa, mas você pega a dedicação, a disciplina, você entender as regras dos esportes e do jogo que você faz, é muito, muito tranquilo, muito bacana. Tranquilo não, mas é muito bacana você vivenciar isso. Então, assim, a escolha da educação física, pela educação física foi isso. Eu já tinha essa bagagem na prática, e aí me bateu a vontade de disseminar isso. Aí você largou por publicidade? Cara, foi mais engraçado, porque eu tava fazendo publicidade, eu sempre gostei também de publicidade. Eu gosto bastante da área de mídias sociais, de atendimento, tanto que a gente brincava na época da faculdade. Falando nisso, um abraço Vacari, um abraço Emerson, meus professores, Patrícia, o Misael Maon também. Enfim, a gente sempre brincava que eu seria, na agência de publicidade, eu seria trabalhar no atendimento. Que é a pessoa que vai no cliente, conversa, entende a dor do cliente, entende o que ele quer, passa pra agência, a galera cria, mídia e tal, e depois a gente joga pra cima. Eu gostava bastante. Só que, na minha vida, o que aparecia pra eu trabalhar, que eu tinha que... Eu venho de uma família pobre, nunca passei fome, mas eu venho de uma família pobre, onde a gente precisava trabalhar pra ter nossas coisas. E a maioria dos empregos que vinha, ou era atendimento ou era vendas. Então, sempre vim com isso. Cara, foram 11, 12 anos trabalhando com vendas e eu já tava saturado, já tava no limite. Por quê? Apesar de eu gostar da área comercial, não era a minha escolha principal. E eu tava muito saturado. Então eu fiz duas escolhas, obviamente que com o auxílio absurdo do Dr. Pedro Risso. Hoje eu estou na educação física do jeito que eu tô, com a bagagem que eu tenho, o know-how que eu tenho, mais de 10 anos de experiência. Agradeço ao Dr. Pedro Risso. Ele que me deu um suporte absurdo, porque eu saí do CLT, vendedor de carro, saí da Andretta para ser estagiário de educação física. E nisso também, obviamente, eu saí da faculdade de publicidade e fui para educação física. Então, esse é o caminho, né? Pode perguntar mais? Não, pode jogar a sua aí. Pode jogar? Então vai ser tete a tete? Vai ser ping-pong? Então tá bom. Uma sua, minha. Então eu vou fazer duas. Na verdade, Nossa senhora. Não, é duas não. Uma porque, por exemplo, eu te conheço, mas o pessoal não te conhece ainda. Tá. Né? Então é natural daqui de Jundiaí ou foi nascido no Paraná? Como que é? Eu sou nascida no Paraná, Campina da Lagoa. Vivi toda a minha infância e adolescência lá. Quando eu fiz mais ou menos 16 para 17, foi quando eu terminei o terceirão. E aí eu decidi ir embora para Maringá, onde eu fiz a faculdade, e fiquei morando até 3 anos atrás. Tá. 4 anos atrás, 3 anos atrás. Diferença de cidades assim, Maringá é muito maior do que... Como é o nome da cidade, perdão? Campina da Lagoa? Campina da Lagoa? Campina da Lagoa tem aí 12 mil habitantes. Tá. Maringá, 430. Nossa. É muita diferença. Muita então diferença. É interior do interior do interior. Mas assim, eu sou muito grata por ter vivido essa fase no interior, porque eu aproveitei muito. Lá, a nossa infância não foi muito diferente. A gente brincava na rua, era época de bets, de polícia ladrão. O nosso final de semana era sair na rua para brincar com os vizinhos. Hoje eu vejo que é uma punição a criança ficar dentro de... ter que sair na rua. E antes, a punição ela fez arte, então você não vai colocar o pé para fora de casa. Nossa senhora, quer matar a gente, faria isso. Não falava Exato. Isso, né? E aí, como era escola também... Cidade interior, a escola tinha jogos escolares, e aí foi quando eu também me apaixonei pelo esporte, sempre pratiquei, sempre pratiquei. Tinha grupo de dança, quando eu não estava dançando, já participei de corrida, já fiz, como que é aquele esporte? Salto com corrida? Salto com corrida com salto. Corrida com salto. Você pega uma distância, aí tem uma linha, você corre numa caixa de areia. Ah, tá, salto em distância. Já fiz isso, já fiz corrida, já joguei vôlei, já joguei basquete, Tudo isso na escola? Na escola. Ah, tá. Legal. Aí fui embora pra Maringá, fiz a faculdade. Nessa época na época de faculdade eu não fazia atividade nenhuma. E aí, depois de 8, 9, 10 anos, eu vim morar pra cá. Então, nunca morei em Jundiaí. O pessoal acha que como a minha mãe mora aqui, eu vim daqui. Ai, você não conhece? Eu falo, não, gente...
Não conheço nada ainda em Jundiaí. Vai fazer o quê? 2 anos que eu tô aqui? 2 anos. Ainda não conheço quase nada. Então, nunca morei em Jundiaí, eu sou do Paraná. Paranaense, de puxar um pouquinho o R. E sempre teve essa estatura, assim, mulher alta, você é alta, né? Sim, 1,74 m. Pra mulher é uma estatura alta. E você foi um adolescente que era alta, tinha aquelas brincadeiras de girafona, essas coisas. Por que eu tô te perguntando isso? Não pela parte estética. Sim. Mas até pela parte do esporte, entendeu? É que hoje o povo fala bullying, né? Mas o bullying eu acho que hoje é um pouco mais pesado. Eu sofria mais bullying pelo fato de ser muito magra do que pelo fato de ser muito alta. E aí, às vezes, eu vejo que tem muita menina alta e tem muito menino alto que anda curvado pra tentar se esconder, porque os amigos são baixos. Sim. E o meu pai sempre falava, arruma a postura, anda direito, tira foto. Tipo assim, às vezes ia tirar foto, todo mundo abaixa e eu não. Como meu pai sempre me ensinou, arruma a postura. Boa. Fica direito, você é alta, arruma essa postura. Então, isso não me incomodava muito. Eu sempre fui a maior da turma, sempre. Então, as minhas amigas eram baixas, eu sempre era maior. Naquela época, eu não usava muito salto, porque eu não saía. Hoje em dia, raramente eu uso salto também. Mas é uma coisa que não me envergonha. E pela estatura, nunca te atrapalhou, não te atrapalhava na prática das atividades? Me ajudava. Não, só me ajudava. Bacana. Mas a sociedade, na realidade, vem da sociedade, né? Ou ser muito alta, ou ser muito magra, ou estar acima do peso. E a crítica nunca vem de uma pessoa que é da mesma maneira que você. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava assim, nossa, tão magrinha, vai voar. Porque a pessoa que é magra, quando você fala pra ela, nossa, que magrinha, é a morte. Porque a pessoa quer ganhar peso. Sim. E ela falava pra mim, nossa, tão magrinha. Aí eu jogava o desconforto pra ela. O peso que falta em mim é o que sobra em você. Nossa, afrontosa desde pequena. Porque ela era gordinha, entendeu? E assim, sim. as pessoas não têm noção de quanto isso machuca. Então, eu não usava... Meu pai também não gostava muito dessa coisa de roupa curta. Meu pai é militar, então ele foi uma criação meio regrada. E eu acho assim, que o fato de eu ser hoje uma pessoa muito que gosta de rotina, disciplinada, vem muito da criação do meu pai. Legal. E eu sou muito grata por isso. Mas não usava roupa, tipo, short, saia, porque eu me sentia muito magra. Sim. Eu não me sentia, mas as pessoas começavam a falar, nossa, muito magra, nossa. E aí eu comecei, e hoje em dia eu sei que muitas meninas vivem isso. Se sente muito magra, não quer usar uma roupa porque se sente magra. Eu lembro que tinha uma menina no colégio que ela usava 2 calças, porque ela era muito magra. Eu não cheguei a usar 2 calças, mas não usava roupa que mostrava as pernas, porque era muito alta, consequente. Eu devo ter, sei lá, 1,40 m, 1,50 m só de perna. Sim. E que é uma coisa que me ajuda hoje muito na minha categoria. Sim. O fato de eu ser alta, de eu ser longa, me favorece na minha categoria. Sim. Então eu comecei a olhar uma coisa que eu não posso mudar, porque é a minha genética, como uma coisa que me favorece. Nossa, eu sou alta, que bom. Então, às vezes, nossa, é muito alta. Eu falo, então, se eu chegar num lugar e as pessoas olhar pra mim, vai olhar, pode não me achar bonita, mas vai olhar, tipo, nossa, que pessoa alta. De alguma maneira, a gente chama atenção. Sim. Então, eu aprendi a lidar com isso. E a questão da magreza, eu aprendi mudando por causa da academia, que foi aonde eu entrei no fisiculturismo. Eu lembro de um comentário, eu não sei com quem foi. Comigo, com certeza, não foi. Que você comentou que você entrou, você não gostava de treinar, era alguma coisa assim, não é que não gostava. Era época de faculdade, quando você começou a treinar? Como que funciona? Foi no final da faculdade, eu não gostava tinha vergonha de ir pra academia, porque eu era muito magra. Tá, isso, tá. Na realidade, eu comecei na academia, eu tava no último ano da faculdade, já tinha saído da faculdade, começado o primeiro ano trabalhando. Sim. E eu era muito magra no sentido de ter 49 quilos com 1,72 m, 73. Hoje eu tenho 20 quilos a mais. Sim. Então eu era muito magra. Sim. E eu falei, nossa, eu não tô feliz com o meu corpo, as roupas não ficam... Quando você não é... né? Você olha no espelho, você não gosta do que você vê, nada fica bom. Sim. E aí eu falei, nossa, não tô gostando do que eu tô vendo. Na época eu namorava um menino que treinava, não tinha shape, ele treinava... Aquelas pessoas que treinam esporadicamente, tanto é que eu continuei e ele saiu. E aí eu comecei a treinar e aí foi que eu comecei. Também não gostei nos primeiros dias pra eu falar, começa... Gente, pelo menos eu que sou atleta, demorou aí uns 6, 7 meses pra mim começar a gostar de treinar.
Mas assim, eu ia de leg, porque eu achava minhas pernas muito finas, então não usava roupa curta. Não usava regata nem que me pagasse. Sério? Tinha que ser blusão pra esconder o máximo que eu pudesse. E porque eu me sentia muito magra. Sim. Foi quando eu comecei a ir pra academia. Comecei a comer, a ganhar um pouquinho de peso e tal. E aí as crises de ansiedade começaram. E aí eu comecei a ir numa psiquiatra e ela falou assim pra mim: Ioana, você já tá tomando medicamento pra ansiedade, você já tá tomando medicamento pra dormir, e você é muito nova pra mim passar o medicamento tarja preta pra você. Você precisa intensificar alguma atividade física. Porque assim, eu ia e eu parava, eu ia. Você precisa intensificar alguma coisa que você melhore, porque... Pode falar, não, mesmo. pode falar. Porque não tem o que eu fazer. Você precisa fazer alguma coisa que te ajude. Foi quando eu comecei a pegar pesado. Mas por que a ansiedade? É de cobrança consigo em relação ao corpo, em relação à sua vida profissional? Por que ansiedade? Sim, era uma fase que eu tive muita mudança. Por exemplo, a insegurança com o corpo eu sempre tive, desde a adolescência. Eu não estava numa fase boa no meu relacionamento. Esse relacionamento que durou 5 anos foi um relacionamento que hoje, olhando de fora, eu vejo que era um relacionamento muito abusivo. Entendi. Era uma pessoa que era em torno aí de uns 13 anos mais velha que eu. E a gente tinha princípios muito diferentes. Era uma pessoa que gostava de sair, eu já não gosto de sair. Sim. Porque assim, eu não gosto. Pra mim, ficar em casa é bom. E eu gosto de ficar em casa. Pra mim, o meu hobby é ir pra academia treinar. Tenho uma bateria social baixa, eu saio. Tá na hora, tchau, gente. No seu casamento, eu fui, gente, vambora, deu na hora, entendeu? Boa. Porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta. Sim. São pessoas e pessoas. Sim. E não tem problema algum nisso, tá tudo né? Bem. Então, mas assim, bem. Aí uma pessoa que gosta de sair, tem que namorar uma pessoa que gosta de sair. Você namorava um cara que era inimigo do final. Era o primeiro a chegar e o último a sair. E aí começou um relacionamento que foi... Sabe, você vai empurrando com a barriga e foi indo. E aí eu já não tava mais feliz e era uma pessoa que me fazia mais mal do que bem. Sim. Só que a gente só enxerga isso quando a gente tá fora, né? Todo mundo que já teve um relacionamento sabe disso. Perfeito. E aí começou a intensificar. Aí eu entrei pra trabalhar numa farmácia lá em Maringá, que foi aqui eu fiquei 8 anos, que era que foi muita mudança, né? Eu saí de uma coisa, entrei na outra, o relacionamento não tava bem, o trabalho pedia muita demanda. E aí eu comecei a entrar. Eu cheguei numa fase... que eu já tava com síndrome do pânico. Eu ia em um lugar que tinha muita gente e eu começava a tremer. Então, assim... Você tá brincando, Foi a época em que eu procurei a psiquiatra já. Quantos anos você tava? 21, 22. Meu Deus do céu, você tá brincando. Não. Caramba. E aí, eu comecei a sentir, os meus primeiros sintomas foi que eu achava que era intoxicação. Porque o meu emocional, ele tá muito relacionado com a saúde do estômago, não sei como eu posso dizer. Porque assim, se eu fico muito crise de ansiedade, eu não como. Entendi. Teve uma vez que eu fiquei 3 dias sem comer, com crise de ansiedade. E aí eu falei, gente, não é normal uma pessoa ter tanta intoxicação. Porque tinha vômito, tinha diarreia, era intoxicação. Tinha vômito, tinha diarreia, era intoxicação. Eu falei, não é alguma coisa... E aí eu comecei a pesquisar. Eu cheguei na psiquiatra e falei pra ela, olha, eu tenho transtorno de ansiedade generalizado. Você já chegou dando diagnóstico, né? Aí ela, oi? O que você tá falando, garota? Né? Como assim? Aí eu contei a história que ela falou, tem, você tem. E aí foi quando eu comecei o tratamento. Eu usei medicamento por uns 6, 5 anos. Fiz terapia, não me adiantou. Começou a resolver quando eu tirei o embuste da minha vida. Porque assim, se tem alguma coisa causando ansiedade na sua vida e você pode tirar, tira. Entendi. E aí a minha vida foi pra frente. Entendeu? Aí hoje eu consigo sentir os sintomas. Então eu consigo... olha, fulano tá tirando a minha paz, tira fulano. Sim. A gente consegue sentir. Hoje eu não tomo medicação. Eu faço o esporte, me ajuda muito. Eu não tomo medicação nenhuma, nem chá pra dormir eu tomo, porque eu acordo muito cedo, né? Então, aí tem muita gente que fala, eu não vou tomar medicamento pra ansiedade, não vou tomar medicamento pra depressão, porque eu vou ficar dependente de um medicamento. Gente, qualidade de vida. Será que não vale a pena eu tomar uma pílula aqui de manhã e ter qualidade de vida para ter força para levantar, para ter força para tomar um banho, para ter força para sair com minhas amigas? Sim. Porque depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, é uma dor, é um vazio que ninguém explica. Sim. E outra coisa, né, se você tá com febre, você toma um antitérmico. Se você tá com dor de cabeça, você toma um analgésico.
Sim. Então, assim, não é óbvio, eu também eu gosto bastante, inclusive a minha esposa, minha noiva, minha esposa, Casou, meu querido. Casado. E eu fui no casamento. Que belo casamento, né? Ela evita ao máximo o uso de drogas, né, pra remédios, né? E tanto que ela é acupunturista, faz ela vai pro natural, terapias alternativas. Exatamente. E só que também ela fala, ela concorda comigo nessa parte. Cara, se tem alguma coisa do nosso corpo, do nosso organismo, que está em déficit e está precisando de algum tipo de substância para ser curado, é válido tomar. É válido. Você não então vai tem dois tomar caminhos. Pro resto da vida, a não ser que você queira. Exatamente. Porque assim, às vezes, eu cheguei, quando eu fui, eu já tava no fundo do poço, eu já tava no meu limite. E aí, assim, eu preciso de uma força para conseguir reagir. Sim. Então, se essa medicação me ajuda a acordar, me sentir melhor, a ter disposição para ir treinar, por que não? Te dá um up, né? Por que não? Por que não? Então, assim, foi uma fase muito difícil. Há uns 4 anos, há uns 5 anos atrás, quando eu decidi mudar de Maringá, eu caí também de novo na ansiedade, mas aí já não foi em questão de relacionamento. Sim. Foi mudança de vida, né? Foi uma rotina e foi quando, há 3, 4 anos atrás, foi quando eu foquei no fisiculturismo, porque eu treino há 8 anos, mas eu não sou atleta há 8 anos. Sim. Eu faço isso há 3. Que aí eu comecei a focar tanto no fisiculturismo que eu esqueci da vida. Entendi. Que a minha vida era isso. Era academia, treino. Fulano, vamos não sei não onde? Não posso, tem que treinar. Eu não sabia diferenciar que existe uma vida, a vida acontecendo e o fisiculturismo. Tanto é que agora eu não queria voltar, já enganchando uma coisa na outra aqui, certo, né? Eu não queria voltar porque o meu medo era esse, perder o controle. Mas você acha, ou você afirma que é perda de controle, ou porque 95, 99% da população não conhece o que é disciplina? Eu não vejo você, desculpa te interromper, mas eu não vejo você bitolada pela academia. Agora, aqui em Jundiaí, em Maringá eu estava. Foi quando eu decidi assim, eu preciso ir embora, eu preciso trocar de emprego, eu preciso fazer alguma coisa que a minha vida não tá indo pra frente. Porque eu via na academia um refúgio, eu me escondia. Eu não vivia o esporte porque eu amava. Entendi. Eu vivia o esporte porque eu queria um refúgio, eu queria me esconder. Então, se eu tinha que treinar e tinha que fazer dieta, ótimo, não preciso ver ninguém. Porra, não ia te perguntar isso não, cara, porque eu confesso que nem passou pela minha cabeça, mas você falando assim, me fez refletir sobre. A gente sabe que tem muito atleta no fisiculturismo que sofre por ansiedade ou por depressão, seja lá o quê. E muita gente associa com o uso de anabolizante, seja lá o quê. Isso que eu ia te perguntar. Essa autocobrança, essa disciplina exacerbada, essa falta da vida, né, no sentido da vida comum, convencional, mesmo até de atletas de outras modalidades, potencializa? Porque assim, você tem que se preocupar pra dormir bem. Sim. Só que se você estiver muito preocupado, você não vai dormir. Não. Você tem que se preocupar em se alimentar bem. Sim. Só que dependendo da vida que você tenha fora do esporte, que a gente sabe que é difícil pra caramba, às vezes você tá trabalhando, você mesmo na farmácia hoje. Eu preciso fazer pelo menos 6 refeições. Como que você vai fazer 6 refeições trabalhando, atendendo ao público? Sim. Então tem tudo isso. Tem um peso. Sim. Você levar a sua vida de atleta e levar uma vida comum, porque tem que andar ali, você precisa trabalhar. Sim. Tem um peso. Só que quando você não faz como um refúgio, que é o que eu fazia, você consegue encaixar. Não. Hoje, por exemplo, eu tenho uma refeição livre. O que eu vou fazer no sábado? Eu vou fazer uma refeição livre? Então, eu vou fazer uma refeição livre com os meus amigos. Boa. Entendeu? Eu não preciso me fechar dentro de casa, que é o que eu fazia. A diferença era essa. Eu deixei de viver porque eu via no esporte um esconderijo pra mim. Né? Era a minha fuga. Porque eu já tava entrando na ansiedade de novo, eu já tava caindo na depressão. E aí eu fui me refugiando. Eu morava sozinha lá em Maringá, minha irmã mora lá. Mas eu cheguei numa fase que eu não gostava de gente. O meu trabalho também não favorecia. Eu não gostava de gente. Na realidade, tem algumas que eu não gosto ainda. Mas eu tô trabalhando pessoas, isso. Né? Tipo... Corte aí, Ioana. Eu não gosto de pessoas. Meu Deus, eu servindo na igreja. Mas pra mim era um refúgio. Então tudo depende. Sim. Depende do porquê que você tá fazendo.
E aí, hoje, o meu treinador atual, que é o Alê, ele veio conversar comigo, a gente tava conversando, aí eu falei pra ele, não, eu não tenho intenção de competir, porque é gasto físico, é gasto mental, só gasto, já não tava vendo benefício. Mas quando eu parei pra perceber, porque hoje em dia eu faço muito uma autoanálise. É fácil você falar da vida dos outros, né? Mas, e a sua? Como é que tá? Sim. E aí eu me peguei falando, putz, é medo. É medo de eu voltar a me esconder, como eu fiz uma vez em Maringá. E aí tudo vira gatilho, né? Será que eu não vou cair na ansiedade de novo? Será que eu não vou querer me esconder? Será que eu não vou cair na depressão? Sim. Mas hoje eu estou com outros olhos. Entendi. Você... E... Pode falar, amigo. Não, eu percebo que você fala muito com o pé atrás, com receio. E obviamente, né? Tipo, só você sabe a fase que você passou lá. Mas será que isso não ficou tão pesado, tão forte em você nessa parte do se privar? Não é o esporte, mas por conta do que você vivia lá e hoje você tem experiência de vida. Sim. Você já esteve nesse lugar, então você sabe até onde você pode ir ou você não pode ir. Sim. E você tá muito mais madura, tanto em vida, quanto no próprio esporte. Sim. A gente vai criando amadurecimento. Exatamente, seja com as porradas da vida, seja com tentativa e erro, seja lá como for, mas você já tá muito mais madura. Inclusive em decidir se voltaria e qual palco você vai subir ou não. Você acha que essa análise, né, essa autoanálise, vinha, né? Agora tá vindo, vem agora porque surgiu uma nova atleta e uma nova pessoa? Ou você ainda tem os mesmos objetivos e os mesmos comportamentos da antiga atleta? Não, surgiu uma nova pessoa e uma nova atleta. Eu costumo falar muito, não vou entrar muito em detalhes em religião, mas e fica à vontade se quiser, viu? Tá? Eu mudei muito esse ano e eu falo que se o pessoal de Maringá me conhecer, se eu voltar pra lá e a pessoa sentar pra conversar comigo, não vai falar que é a mesma pessoa. E eu acho que isso também tem muito a ver com o ambiente. Não que lá seja um ambiente ruim. Entendo. Eu amo os meus amigos de Maringá, mas é o limite que eu cheguei. Eu acredito que você não se cura no lugar que você adoece. E você tá doente mentalmente, tem que mudar de cidade, mudar de vida. Não, funcionou pra mim. Porque lá eu tava longe da minha família, querendo ou não, eu tenho uma irmã lá, mas que é casada, ela tem a vida dela. E aqui eu tenho mais próximo minha mãe, fiz amizades tanto na parte do esporte quanto na parte espiritual. E mudou. Eu olho pra trás e eu falo assim, gente, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Então, mesmo fazendo uma autoanálise, porque assim, eu posso estar curada daquilo que me feriu, mas o medo do gatilho, existe o medo do gatilho. Sim, lógico. Até você, tudo que você já viveu, relacionamentos passados, tudo que acontece a gente fala, meu Deus, e se acontecer de novo? Mas assim, o que eu tiro é que, tipo assim, hoje eu tenho bagagem pra saber o que eu não quero. E, aconteceu aquela vez, tá, beleza, mas eu não era o que eu sou hoje. Eu sou outra pessoa. E tocando também na parte espiritual, e também da experiência de vida, do amadurecimento, a gente sente, né? A gente vai ficando mais velho, a gente começa a sentir algumas coisas, não só pela observação de comportamentos alheios, sim, mas a gente sente. A intuição começa a ficar um pouco mais refinada, né? Sim. Tipo, puta, esse caminhão não vai me levar num lugar... A gente começa bacana, a ter uma sensibilidade, maior, uma sensibilidade maior em questão de lugares, sim, em questão de pessoas. Principalmente. Porque assim, eu entendo que eu não posso ignorar uma pessoa, a gente não pode ignorar ninguém, a gente não pode destratar ninguém, mas você pode escolher com quem você anda. Exatamente. Porque claro, com quem você anda te molda. Exatamente. Entendeu? É aquela premissa, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, assim, se eu tento ficar próximo de pessoas que têm a mesma visão que a minha. Eu não vou falar princípios e valores, que isso já tá batido, né? As pessoas chegam a ficar com ranço quando a gente fala. Mas não faz sentido eu ter amizade com pessoas que fazem coisas que eu falo. Vai me agregar em quê? Entendeu? Concordo. Eu posso ajudar? Posso. A gente tá aqui pra servir as pessoas, pra ajudar. Isso tá muito aquém do certo e errado. Está aquém de o meu caminho, eu escolhi esse caminho, você escolheu esse, tá tudo bem. E tá tudo bem. Posso te ter próximo,
Mas isso não quer dizer que você vai sentar na minha mesa, que eu vou compartilhar minha vida com você. Exatamente. Não faz sentido. Perfeito. Concordo. Porque, amigo, vamos combinar? Você mais que ninguém sabe que existem pessoas que estão esperando a oportunidade de você dar um tropeço. Eu sempre falo, a gente tá nessa vida pra quê? Se você não está fazendo o seu, corre atrás do seu, conquista o seu, você é um vencedor. Se na sua jornada você não tá atrasando, não tá atrapalhando o caminho, a felicidade e os planos da outra pessoa, você já tá um passo à frente. Se você conseguir ajudar na felicidade, no caminho da outra pessoa, cara, você é abençoado. E é ajudar sem esperar nada em troca. Exatamente. Porque o que eu aprendi é o seguinte, eu vou ajudar você. Você pode não me ajudar, mas no momento certo, Deus coloca alguém que possa me ajudar. E é isso. Eu faço por você, você faz por alguém, não necessariamente precisa fazer por mim. Sim, perfeito. E não exatamente. Vamos falar agora sobre o esporte. Tava bom falando de você. Você quer falar da minha vida, né? Lógico, você já descobriu tudo. Né? Já descobriu tudo. Amigo, essa nova fase que você tá vivendo do beach tennis. Eu não tenho nada contra o beach tennis, eu não tenho nem joelho pra jogar beach tennis. É exatamente por isso que eu tô sofrendo. Eu tô sem joelho também, tô brincando. Mas eu queria saber o seguinte, você veio há muito tempo da musculação. O que você acha que, assim, que é muito diferente de um esporte pro outro? Completamente diferente. Assim, do esporte pro outro, eu falo das duas modalidades, né? Eu fui atleta do skate. A musculação, eu sou praticante. Então, assim, Quando vai? Quando vai na musculação? Não, pior que na época que eu treinava mesmo, tipo... Não, amigo, você tem que voltar a treinar, vamos combinar? Antes de vir pra cá, eu tava vendo umas fotos, tava vendo uns vídeos de lembrança de Google, cara, é absurdo. Porque assim, eu tava separando umas imagens pra mandar pro Bruno, pra quando a gente for editar, vocês verem. Eu andava de skate, eu saí de, tipo, 63 quilos, com 1,78. Você sofria bullying também? Minha vida inteira. Olha essa lata, olha essa fachada. É óbvio que eu vou sofrer bullying. É óbvio? É óbvio, né? E só que assim, pra aquela modalidade, era lindo. Tanto que, tipo, pulava a escadaria, tipo, de 12, 13 degraus e nunca tive nada no joelho. Também uma pena, né? Mas tipo... também a idade favorece, né? Não. Não necessariamente, tô zoando. Não brincadeira. Mas não necessariamente, entendeu? Eu nunca tive nada, absurdamente nada de lesão, de ter que me afastar, tirando o meu último acidente. De skate. Foi aí que foi o que me... Nesse acidente eu falei, parou, eu não ando nunca mais na minha vida, chega e ponto. Foi traumatizante pra você? Foi traumatizante tanto no psicológico quanto na prática. Eu, grosseiramente falando, eu estourei o ovo no corrimão. eu atrofiei metade do meu testículo direito no corrimão de rua, andando de skate. Tipo, literalmente, né? Tá. Exatamente. E não foi por conta da queda em si, do tombo em si, que eu decidi parar. Foi o que aconteceu. Porra, eu tava de madrugada, eu tava em casa, eu lembro como se fosse hoje, eu tava em casa. Você não tava competindo. Mas eu tava gravando pro patrocinador na época, né? Então, tipo, eu tava na minha casa, deitado, 1h30 da manhã, os caras me ligam, viu? A van tá passando aí que a gente vai fazer umas gravações e tal. Puta frio, tá bom, beleza. Eu não falo patrocínio porque eu não ganhava grana, mas o que eu ganhava de material me fazia, né? Enfim. E aí, tipo, o porquê que me fez isso? Cara, eu tava fazendo o meu trampo pra pessoa, pra marca em si. E quando aconteceu o acidente, eu tive que ir pro hospital de SAMU, cara. Tipo, ninguém deu suporte, a galera não veio. Então, assim, porra, qual que é o propósito que eu tinha? O que eu tô tendo de retorno? Eu não vou lembrar, mas, tipo, foi milímetros pra não pegar no lugar e eu, tipo, não consegui mais ter ereção. Eu fiquei 1 ano fazendo tratamento pra voltar a ter produção de espermatozoide pra poder ser pai. Foi gravíssimo. Não foi gravíssimo porque, tipo, é um trauma, foi uma pancada. Aí na porrada... Foi o local, né? É que assim, sorte e não sorte. Você tava comentando se você tinha uma amiga que usava 2 calças porque era magra, né? Eu usava uma bermuda e uma calça pra evitar
diminuir possíveis traumas, porque, é canela arrebentada, joelho arrebentado de pancada, não de lesão né, interna. Então, o máximo de tecido para amenizar o atrito do choque, do impacto da perna ou de qualquer parte do seu corpo com a prancha, né, com a madeira do skate. Isso mostra que qualquer esporte que você fizer, você vai ter um risco. Cara, eu sempre falo, é pesado o esporte é pesada a frase, mas assim, esporte de alto rendimento não é saúde, ponto, não é. Saúde. O esporte de alto rendimento não é saudável. Não. O que é saudável é recreação, o que é saudável é você fazer pro seu corpo sem fins de competição. O esporte de alto nível, ele não é saudável, ponto. Não tem outra opção. Enfim. E aí, o que aconteceu? Por conta dessa lesão, eu parei de andar de skate. Obviamente, eu não gastava a quantidade de calorias que eu gastava treinando, porque, saía de casa, era 1h da tarde e voltava 10 horas da noite, em cima do skate, andando. Teve épocas de eu sair no final de semana, numa sexta-feira, saía da loja que eu trabalhava, chegava no domingo à noite, tipo, andando de skate, Meu Deus. andando de skate. Andando mesmo, tipo, 30 minutos pra tomar uma coquinha, comer um pãozinho com mortadela e continuar andando, e é isso, e dane-se, tipo, era isso. E aí, aconteceu isso, eu recuperei, beleza, e eu prometi pra mim, nunca mais eu subo no skate, acabou. E, cara, não subi mais. Meu filho nasceu, meu filho mais velho, Thales, na época que ele era criancinha, hoje tá com 17, mas na época que ele era criança, ele amava o skate. E eu falei, puta, mano, e agora? Não andava com ele, nunca andei de skate com ele. Tipo, se ele quiser andar, tipo, super apoio, ajudo, mas eu não. E não foi o trauma da queda, foi o trauma que eu parei pra analisar. Aí vindo pra musculação, eu comecei a treinar justamente porque eu não tinha mais uma atividade pra fazer. Eu lembro que eu entrei na academia 27 de outubro de 2002. Primeira academia, André Lino. Um abraço, negão. Lá em Salvador. E eu lembro que eu não conseguia fazer flexão, cara. Ele até brincou comigo, ele falou, vai, faz uma flexão. Eu não conseguia fazer flexão. Então, assim, de 2002 até 2009... Não. 2002... Vai, 2007, vai. De 2002 a 2007, eu era frequentador de academia. Eu não treinava. Isso não quer dizer que o André Lino não me ensinou a treinar. Isso não quer dizer que o Paulo Peixe não me ensinou a treinar. Isso não quer dizer que os outros proprietários das academias que eu frequentei não me ensinaram a treinar. Eu não era dedicado o suficiente para fazer. O que eles me ajudaram? Consciência corporal. O jeito certo de fazer a movimentação de cada exercício, isso, ok. Eu também fui aprender há 3 anos atrás. Exatamente. Mas assim, não treinava com intensidade, não treinava nada. Óbvio que tudo que você faz, que você sai do seu basal, tipo, nunca era de carregar peso. Eu comecei a carregar por mais pouco que seja pra minha estatura, óbvio que eu tive uma pequena hipertrofia. E tipo, eu era cru, eu não treinava. Então, segundo estudos, né, um iniciante, praticante de musculação, nos 6 primeiros meses que nunca teve contato com a modalidade, ele evolui muito mais do que hoje, por exemplo, a gente que já treina. Hoje, por exemplo, parado. Estamos falando de eu estar com 103 quilos, com 11% percentual de gordura, para hoje eu tô com 93, com 21, 20. Então, tipo assim, hoje, se eu voltar a treinar, eu espero que eu tenha vontade de voltar a treinar, mas se eu voltando a treinar e uma pessoa que nunca treinou no mesmo período de treinar comigo, ele vai ter muito mais evolução do que eu. Óbvio, eu sei treinar, hoje eu sei onde eu vou ter as ativações musculares, mas o desenvolvimento muscular é mais fácil. Então, nessa época, eu ganhei de peso. Então, eu saí de 67 quilos, já fui logo para os 73, 74. Mudei para Jundiaí, na época eu trabalhava na Ambev, e um amigo meu me chamou para conhecer uma academia, chamava Equilíbrio Fit na época. Desde então, não parei mais de treinar. Ressalvo essa época. Então, assim, das modalidades, eu não posso falar da musculação porque eu não competia, não tenho disciplina, infelizmente. Não. Mas você viveu essa parte que você treinou e fez dieta a ponto de ter um resultado legal. Foi bacana. Mas, assim, mesmo tendo esse resultado, depois na edição, o Bruno vai colocar. Mesmo tendo resultado, não se compara a vida de um atleta da categoria, sabe? Sim. Óbvio, eu saí de, tipo,
Na época era 80 eu não vou lembrar, meu. Eu até brinquei, tem um antes e depois, mas é engraçado, que eu tava com 88 quilos, 87 quilos, não lembro. E um percentual de 23%, alguma coisa assim. Eu mantive o mesmo peso, acho que foi 89 no máximo, com 13% de percentual de gordura. Tipo, estamos falando de 4 meses, assim, sabe? Uhum. Aí, nossa, você tomou anabolizante pra caramba? Não. Cortei açúcar, parei de tomar Coca-Cola, ingeri mais água. Fiz o básico de uma pessoa que tem que fazer o normal. Sim. E aí, tipo, eu falei, caramba, não é que... Mas os treinamentos são muito diferentes, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que pesa... Por exemplo, se você colocar um atleta pesado pra correr, ele não vai ter a mesma velocidade de uma pessoa magra. Porque, assim, eu acho que você tem que escolher, mesmo que eu vejo que tem gente que gosta de correr, gosta de fazer beat, mas aí você faz por qualidade de vida. Quando você é atleta, você tem que escolher o que você quer. Eu, como atleta de fisiculturismo, não posso correr, porque, por exemplo, eu vou perder toda a massa que eu tenho, eu tenho que comer demais pra ganhar o pouco que eu ganho. Eu falo que, assim, hoje na minha modalidade, hoje eu tô... No beat. Hoje sou categoria C iniciante, amadora, né? E o que eu sofro no beat? Eu tenho bastante explosão, eu tenho força. Então, smash, no meu saque, eu tenho explosão muscular, então ótimo. Eu não tenho agilidade. Mudança de direção brusca, aí eu Você acha que bastante. O peso dificulta? Não, também, mas o que mais dificulta é o terreno, a instabilidade do terreno. Foi por isso que eu lesionei o joelho, né? E o que você acha que tem que fazer para melhorar Primeiro de tudo, o mais rápido possível eu voltar com a minha massa magra. Eu nem falo de reduzir peso, hoje eu tô com 92, 93 quilos, acho que 92 quilos. Deu 90, né, Bruno? Naquela vez que a gente pesou, acho que foi 90. Mas devo ter engordado, vai. Vamos chutar uns 92. Eu não falo nem tanto em perder peso, densidade corporal. Eu falo em eliminar a gordura, eu tô com bastante gordura visceral, principalmente. E trabalhar fortalecimento de membros inferiores, de perna, principalmente. Pra que aí eu consiga... Na musculação. Musculação, óbvio. Musculação pra eu criar, sempre vai ser a base é o carro-chefe, não adianta. Tá. Na pirâmide é a musculação. Então eu preciso da musculação pra criar músculo. Eu preciso do funcional para ter agilidade, ter estabilidade e ter diversidade de repertório motor. Uhum. E aí eu preciso trabalhar técnicas no meu esporte, né, propriamente dito, para eu aprimorar e refinar, como que eu falo? Refinar meus movimentos. Hoje, o que eu faço que me facilita? Por eu já ter vindo de outra modalidade, vindo do esporte, eu faço uma leitura da modalidade que eu pratico. E o que é que eu faço? Eu encurto caminhos. Se eu sei que a minha dificuldade maior é locomoção, mudança de direção e velocidade, eu cadencio o jogo. Eu consigo fazer essa cadência. Então, tipo, se eu tô vendo que o meu adversário, principalmente na final que a gente teve, o Gabriel, pelo amor de Deus, o moleque voa. O moleque tem 22, 23 anos, 21 no máximo. Tipo, o moleque joga pra caramba, é novo e é magro. Aí. Como que eu vou segurar um moleque desse? Ganha velocidade, né? Entendeu? Então, eu tenho que, tipo, tentar ao máximo fazer ele se movimentar pra ele não me fazer movimentar. Então, é essa uma coisa que vale a pena a gente ressaltar é que às vezes as pessoas não entendem. Eu pergunto muito sobre técnica porque eu não sou formada na área, né? Sou praticante de musculação, vai fazer 8 anos, sou atleta 3, atleta amador, só que eu sou farmacêutica, então muita coisa eu começo a perguntar aqui pra quem é da área, Sim. ótimo, mas eu não tenho formação na área, tá, gente? Só pra deixar claro. Pergunte, técnica. Só pra deixar claro, perguntas técnicas. Iô. Oi. Sobre a musculação em si, né? Vamos supor. Sim. Tem uma moça que tá te vendo hoje no corte. Inclusive, mais uma vez, eu vou falar pra vocês. Vocês não estão seguindo a gente, hein, gente? Vocês não estão indo lá no YouTube, vocês não estão indo no Instagram, não estão... segue, compartilha a gente, vamos ajudar, quem tá meu. Começando. A gente precisa começar, tipo, né? Pulverizar isso aí, começar a divulgar, atrair mais patrocinadores. Ajuda a gente, dá uma curtida no vídeo, começa a seguir a gente, GHCast, começa a seguir as redes sociais da Ioana, começa a seguir minhas redes sociais. Tem conteúdo bacana lá, galera. Dá uma força pra gente, vai. Prometo que eu vou tentar postar mais. Eu sou cobrada por isso, tá? Mas eu tô tentando. Provavelmente vai ser cobrado mais ainda. Um pouquinho mais. Coisas boas. E é uma pessoa que, tipo, te inspira, te vê na academia, enfim. Sim. Chega pra você e pega uma dica e pede dicas pra... Puta, eu sou um entusiasta em relação ao esporte
E queria começar. Você tem esse feeling de olhar pro shape da pessoa e, tipo, já indicar a categoria? Ou você, tipo... Tem pessoas que é muito claro. Pelo menos no início. Porque, assim, tem muita atleta que começa na categoria biquíni. Agora tem a... É biquíni, wellness, figure. É figure que fala, não? Figure e tem uma outra, Woman's. Woman Physique, não. Não sei dizer aí. Porque eram 3 que subiu pra 4, né? Tá. Não, mas tem uma antes da biquíni agora. Tem uma antes da biquíni? Que é a Fit Model. Isso. Tá. Que é assim, antigamente a biquíni era uma coisa mais fitness. E aí as meninas começaram a ficar muito grande, musculatura muito pesada. Tem algumas biquínis que a gente fica na dúvida, é biquíni ou wellness? E começaram a ficar muito grandes. E aí eles colocaram uma nova categoria, que eu achei bem legal, que é pra quem tá começando. Então assim, se você é magra, você olha pra pessoa, é uma magrinha, você vê que não tem muita massa, ela vai ter que começar nas categorias menor. Sim. Que agora tem essa, eu não me engano, é Fit Model. Tá. Depois ela vai pra biquíni, depois ela vai pra wellness. Tá. Só que assim, ou não, ou fica na biquíni ou na wellness. Porque quando você começa a treinar, seu corpo começa a desenvolver. Certo. Pode ser que você entre numa biquíni, comece a desenvolver e vai pra uma wellness. Tem muita biquíni que começa na biquíni, segura o físico. Aí você vê que a pessoa não pode mais treinar, não pode comer, sofre muito, perde massa magra, pra tentar se encaixar na categoria, sendo que se você soltar, a pessoa vai pra wellness. Tá. Só que olhando assim, tem pessoas que, por exemplo, a menina chegou pra me abordar e eu dei uma olhada, eu vi que ela é magrinha, se tá começando agora, Fit Model. Tá, acho que é figure. É figure? É figure, biquíni, wellness, fitness, não sei das quantas, woman's physique e a body fitness. A fitness é antes da biquíni. Tá. Então é essa que é então não é a figure, é a fitness. Tá. A mais magrinha agora é a fitness. Tá. Depois biquíni, depois wellness e aí as figure, woman's e a body fitness. Isso. Tá. Aí é do menor para o maior. Em questão de tamanho de musculatura, né? Não, body fitness é fazer coreografia. Isso, e são bem diferentes as categorias. Aí se você olha pra pessoa, você vê que a pessoa já tem um volume de quadríceps, a pessoa já sai da biquíni. Sim. Só que tem pessoas que eu sou da opinião que é a categoria que escolhe o atleta. Já conversamos sobre isso, já deu um bafafá no Foi legal. Deu uma repercussão bacana. Porque tem gente que fala, não, você pode se enquadrar. Você até pode se enquadrar, se você for meio termo. Sim. Agora, se você for uma biquíni, tem genética de biquíni, e vai querer entrar na wellness, é muito sofrência. Porque, por exemplo, eu que tenho uma genética com metabolismo acelerado, tenho dificuldade de ganhar massa magra, pra me enquadrar na biquíni eu sofro. Porque eu tenho que buscar o equilíbrio ali do superior com o inferior. Você imagina se eu quiser, nem voltando pro útero da minha mãe, eu ia ser wellness. Eu acho lindo, pernão, grossa, mas... É muito sofrimento. É muito sofrimento. Sim. E não me reconheço. O dia que eu cheguei quase nos 70 quilos, eu surtei. Sério? Eu surtei, eu falei, não sou eu. E assim, a gente sabe que se tratando de físico, né, de organismo, a mulher sofre muito mais modificações mensais do que o homem, obviamente. Sim. Como que você faz em relação a isso? Por causa do ciclo menstrual. Como fazer isso? Tem que lidar. Tem que lidar. Na época da menstruação, você tem que entender que... Eu nem sei se eu posso falar. Pode. Menstruação? Acho que posso. Todo mundo sabe que é menstruação, né? Na época do ciclo menstrual... É porque também depende do quanto você cicla. Tem mulheres que ciclam que não tem menstruação. Mas mesmo na biquíni ou na primeira... Há necessidade... Não é que há necessidade, é muito relativo isso, né? Mas uso pouco, né? Digamos assim, tem muita gente que perde a mão, mas eu acho que seria interessante começar sem. Tem muita atleta, tem muita atleta que tem uma atleta que chama Amanda Marques. Ela competiu e quase ganhou, se eu não me engano, não sei se ela chegou a ganhar o Pro. Ela era natural. Né? Porque mesmo que você precisa de uma musculatura, você não precisa de uma coisa muito hard, sabe? E outra, vocês que são atletas sabem, não é o uso do anabolizante que vai fazer vocês ganharem. Isso eu falo que o anabolizante é a cereja do bolo. Isso aí. Porque não dá, anabolizante não corrige dieta e treino. Sim. Porque assim, a pessoa, tem shape, tem, mas você vê que ali no culotinho tá faltando alguma coisinha, que é a falta da dieta, sim, que é a cervejinha do final de semana. Sim, sim. Então, tem que fazer, não tem o que fazer. Não adianta você tomar anabolizante se você não fazer treino e dieta. Boa.
E você se considera uma pessoa envergonhada? Chata, Não, sim. envergonhada não. Chata a gente tem certeza que você é, não tô usando. Mas envergonhada? Sim. E como que você aceitou vir pro GHCast? Não sei. Porque eu só fui chato, te impressionei, Não, troquei ideia, não conversei numa boa, né? Não, você não me impressionou. Eu não sei. Hoje eu tava conversando. Se você sentiu que ia dar certo isso aqui. Eu sou uma pessoa tímida. Sim. Só que eu gosto de comunicação. E assim, se eu chegar num lugar e eu não conhecer ninguém e você falar pra mim, sobe no palco e fala, eu desmaio e não subo. Mesmo você conhecendo e dominando o assunto. Sim, não subo. Eu sou uma pessoa que eu travo, eu fico tímida. Sério? Antes de começar o episódio aqui, eu fico gelada. Meu Deus. Mas aí, quando a gente começa, eu me sinto em casa. Eu tava conversando com a Evelyn, que é a moça que eu fiz a maquiagem hoje. Eu falei pra ela, eu gosto de fazer, eu não me sinto muito tímida pra fazer aquilo que eu quero. Sim. Então, eu gosto de vir aqui, de conversar. Eu gosto de postar foto na academia. Eu gosto de desfilar mais no fisiculturismo. Agora, se são coisas que eu não gosto, aí já trava um pouco mais. Aí eu travo. E objetivo ou sonho, né, de metas em relação ao podcast? O que você espera, assim, da gente, do nosso trabalho, assim, de repercussão? Ou... Ficar famosa? Sim. É o que eu não espero menos que isso. Não, é que ser famoso é uma coisa muito relativa, Sim. né? Eu acho que seria assim, o ideal seria a fase que a gente conseguisse atingir um público, o nosso público, porque tem pessoas que não vão se identificar com o que a gente tá falando aqui, e tá tudo bem. Okay. Ajudar o máximo de pessoas que a gente pode, porque a nossa intenção quando a gente traz um convidado aqui é compartilhar conhecimento. A gente não tá aqui pra querer aparecer. Não, eu não sei se acontece contigo, mas cada episódio que a gente grava, mano, eu aprendo pra caramba. Tem umas coisas que eu falo assim, mano, eu lembro de ter ouvido isso na época que eu tava estudando, mas tipo, a didática eu levo pra aqui vida, tudo exatamente. que eu aprendo, aquela higiene do sono, que o João ensinou, eu levo pra vida, porque eu quero, quem dera a gente quando começou, na parte da musculação, a gente tivesse o conhecimento e o acesso que a gente tem hoje em dia. Mano, eu falo isso direto. É diferente. E assim, é poder, eu acho que a hora que a gente chegar nessa fase de poder ajudar o melhor pessoas, a quantidade de pessoas possível, eu vou falar, nossa, a gente chegou ao nosso objetivo. Boa. Se ganhar dinheiro, melhor ainda. Né? Os boletos tá gritando. Né? Então aí. E hoje, você já vivenciou... Calma. E qual que é a sua expectativa? Porque eu tô sendo bombardeada. Lógico. Ping-pong, não era ping-pong? Baixa e leva. Minha expectativa, quando a gente bateu um papo lá que a gente conversou na academia, a minha perspectiva, a minha iniciativa inicial, iniciativa inicial, né? No início, eu pensava em melhorar ser autoridade na minha área, principalmente, me tornar conhecido. E isso, obviamente, indiretamente me trazer mais negócios, né? Sim. Enfim. E, cara, eu não sei... não é pouco, até porque não é que a gente tá... como é que eu posso falar? Não é que a gente tá esperando do mundo, mas eu tenho esse balanço de tipo, se é pra sonhar, vamos sonhar alto. Sim. Mas também tem o outro lado que tipo, pés no chão e muito trabalho. Isso. Né? E ok. Mas assim, a expectativa é que, primeiramente, eu não mudo o discurso do motivo que a gente começou isso aqui. Espalhar para o máximo de pessoas o que a gente trabalha, o que a gente gosta, o que a gente vive, que é atividade física. Não tô falando apenas da musculação, mas a atividade física. Saúde em relação à movimentação, esportes e lazer. Algo que você goste ou aprenda a gostar para te trazer qualidade de vida. E trazer pessoas que seja pessoas, marcas, empresas, seja lá o quê, que acreditem, que confiem e que vivam o que a gente tá espalhando. E, obviamente, com isso, a gente ser remunerado com isso. Né? Que não há mal algum nisso daí, né? Pelo menos eu penso assim. Então, se a gente conseguir atingir pessoas, melhorar a vida de pessoas, através do que a gente vive, do que a gente fala, do que a gente trabalha, do que a gente tá fazendo, e ser remunerado por isso... É muito legal quando alguém fala, nossa, assisti o podcast, que legal. Era isso que eu ia te perguntar quando você falou do coisa. Você já viveu, já passou por uma situação de, tipo, você tá num lugar e a pessoa falou assim, puta, eu tô assistindo você e, tipo, já aconteceu isso? Já. Mas de uma pessoa que você não conhecia? Já. Cara, eu cheguei no mercado. Na farmácia. Mano, eu tô até arrepiado.
Aí, tipo assim, eu fico... Como assim? Tipo... Tipo, a gente não tá acostumado. Eu tava porque, no caixa. Desculpa, é difícil a gente receber um elogio, né? Sim. Eu tava no caixa, tava passando as compras, assim, tipo, beleza. Aí a moça ficou olhando assim, né? Aí eu, tipo, passando as coisas assim, tipo, amor. Aí ela... Quando que vai ter a próxima gravação? Aí eu, tipo... Como assim? Ela falou... Oi? Você não é o Guto? Eu falei, sou. Tipo, mano, que sensação gostosa, cara. É muito bom. Só que a gente tem um peso, não é um peso, é uma responsabilidade. Responsabilidade. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, o professor da academia dela já foi um professor da Ultra, onde eu treinava, que era a academia antiga que eu treinava. Sim. E aí eu falei, eu conheço, fulano de tal e tal. Aí ela chegou pra ele e falou assim, a menina que trabalha comigo conhece você. Aí ele, quem que é a menina que trabalha com você? A Ioana de Góes. Olha. Não, a nível da pessoa saber, porque Ioana não existe, nome, né, sobrenome. gente? Exatamente. Agora que fala o seu sobrenome, a responsabilidade é maior. Fia, já era. É maior. Iô. Diga. Chegou a hora, hein? Top 3. Eu não vou fazer top 3, não. Eu tava pensando, não vou fazer top 3 com você, não. Obrigada. Eu vou fazer na carona. Você dá carona ou você não dá carona? Mentira, eu tô brincando, não vou fazer um negócio desse, não. Eu ia falar o nome de uma pessoa, você vai dar carona, ia ser pauleiro. Porque você viu algum... Não, porque eu sou viciado em assistir podcast. Eu gosto de assistir podcast, né? Aí tem nessa, tipo, reveza ou não reveza. Já parou pra ver? O podcast do Baza e da Juju Salimene. Você reveza no aparelho? Tipo, aí fala o nome da pessoa. Tipo, é pesado. Nossa, tipo, não dá. Vamos nem sem expor ninguém. Né? Tipo, enfim. Mas 3 atletas que pra você, independente da categoria, que te inspiram, independente do esporte, que te inspiram, né? Que são pra você, assim, pra você é... Tá. É da categoria biquíni, óbvio. Eu acompanho muito a categoria biquíni. Teve uma época que eu não tava muito focada, eu não acompanhava, mas agora eu voltei a acompanhar. Top 3 em ordem de inspiração mesmo. Sim. A minha top 3 é a Amanda Marques, que ganhou o Procard recentemente. Recentemente, não, acho que faz um tempo já que ela ganhou. Perto das outras, sim, né? Sim. Em segundo lugar, a Luciana Santos. Eu tive o prazer imenso de conhecer ela em Campinas. Uma humildade fora da realidade. A melhor coisa do esporte é quem você conhece no backstage. Tem muita gente que vai e se fecha. E essa é a oportunidade de você conhecer pessoas. É a parte mais legal. Eu tenho contato e tenho amigas até hoje do primeiro campeonato que eu fiz lá em 2021. Legal. E é a parte mágica, é a parte que a gente se ajuda. Você nunca viu a pessoa ajuda a colar a unha, sim, te empresta um brinco. Legal. É mais ou menos nesse nível. Existem as pessoas que se fecham, e eu falo que quem tá perdendo são elas. Existem as pessoas que se abrem. A Lu, eu já conheci ela no Insta, a gente trocava algumas mensagens. Quando eu fui ser maquiada, ela tava no mesmo lugar e a gente conversou. E no dia do campeonato, ela avaliou meu físico. Que legal. Ela falou, nossa, a gente tem o mesmo problema, o seu superior é mais desenvolvido, eu também já tive isso. Me ajudou no desfile, me deu umas dicas. Puta, que legal. Então, assim, a humildade dela é sensacional. E top 1 poderia ser diferente, Isa Pessini. A história de vida da Isa é diferenciada. Eu acompanho ela desde quando ela tinha anorexia. Então, assim, ela sempre vai ser o top 1. Não tem como. Boa. Agora eu vou fazer o top 3. Eita porra. Fala aí, pra nós, as 3 pessoas de Jundiaí mais super brincadeira do esporte. Só 3? Não. Amigo, fala pra mim, top 3 aí, dos atletas que hoje em dia você acha... Não, vou pegar pesado. No beach, tá, que pra você hoje é referência. Porra, isso é mó fácil. Referência por resultados e por performance na quadra. Sim. Nico Gianotti, Matias Poto, André Baran. Pra mim, esses são os 3 e top 1, 2 e 3, né? Digamos, o Gianotti e o Nico são os top 1 e o Baran já tá na coisa. Em relação à beleza de jogo por preferência, eu gosto muito do jogo do Danielzinho Mola, é daqui de Campinas, né? Treina aqui no CT Lucas Souza. E eu gosto muito, inclusive minha raquete era dele, é do Hugo Russo. Pelo jeito de jogar. Em relação a resultados, não é tão, mas estamos falando de um cara que
top 1, top 2, top 3, top 5, top 8. Nossa senhora. Do mundo, não tô falando do Brasil, tô falando do mundo. Então, tipo falando assim, de coisa grande. eu gosto bastante do jogo deles. Mas assim, o beach tennis é bem bacana porque cada atleta tem uma característica legal. Então, tipo, um é mais agressivo, um é mais rápido, o outro... Tipo, é sensacional. É um esporte fascinante, de verdade. Gostei bastante. Você vai continuar investindo no beach? Não é à toa que eu comecei a ter aulas por brincadeira, né? Tipo, minha esposa vai trabalhar, eu vou ficar o final de semana em casa, vou ficar jogando videogame? Não, vou fazer alguma coisa pra me exercitar, pra fazer um cardio. Gostei. Sou instrutor de beach tennis, fiz um curso de capacitação. Dia 1º de maio, provavelmente, saindo pro Rio de Janeiro pra fazer um curso da CBT também, pra trabalhar com isso. E, cada dia mais me encontrei, gostei bastante. Esse ambiente, esse espírito que você falou de se ajudar, é o que acontece. Quando a gente começa a fazer um esporte, a gente se identifica... você já tinha comentado, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de competir. Sim, eu fico até um certo ponto, eu falo, não é suficiente. Vamos competir. Porque a gente gosta, eu gosto de sair da zona de conforto. Essa adrenalina da competição é legal. Eu também gosto bastante. A de vencer é mais gostosa, mas tudo bem. Tem que competir. Pra vencer tem que competir. Exatamente. E a questão do vencer é que, assim, se você é viciado se é que é um sentido positivo na palavra, né? Mas se você tá acostumado a competir, você lidar com as derrotas tranquilamente. O problema é quando você se acostuma a vencer e quando vem a derrota, você vai... Aí é que vem o crescimento. É por isso que, às vezes, é importante você começar ali devagar, às vezes perdendo, porque você sabe que é um caminho a ser percorrido, né? Às vezes você já pega um campeonato ali, já ganha o de primeiro, você não tem o aprendizado que você tem, porque você subir degrau por degrau é uma coisa, você subiu degrau lá em cima e depois cair... lá em cima é pesado. É pesado. A queda é alta. É alto. E só pra finalizar, estamos acabando também, passou rápido, né? A gente fala brincando assim, Nossa, quando a gente passou rápido pra caramba. A gente fala demais. Principalmente da vida dos outros. Ponto positivo e ponto negativo que você acha do nosso programa? Negativo não tem? Sério? Não, eu acho negativo mó ruim a gente gravar só 1 hora por programa. Não, pode ser, não é o suficiente. Sim, sabe por quê? Porque se passa um tempo ali, a gente vai começar a falar coisa desnecessária. Sim. Então, eu acredito que seja um tempo suficiente. Tá. E o ponto positivo, eu acho que é a simplicidade. Sim. Eu acho que qualquer pessoa que assista, ela consegue sentir a conexão que a gente tem. Tá. Porque ela se conecta com a gente. A gente fala simples, a gente tá sendo a gente, né? A gente tá sendo a gente. Obviamente fala errado. Obviamente que alguns temas... Dá uma gaguejada. Né? Pra você, qual que é o ponto? Positivo e negativo? Positivo é a quantidade de pessoas de conhecimentos de network que a gente tá tendo. A gente tá tendo acesso a pessoas que provavelmente se a gente não tivesse programa, a gente não ia ter tanto contato, não ia ter tanta interação. Tipo o João, o Matheus, o Lecão da Procorps, o Pavarinha, a Roberta da Pano Bianco, todas as pessoas o Alan, todo mundo que passaram, todos os que passaram, eu pelo menos encontro nas academias ou em qualquer... a gente se fala, é amizade legal, que ficou. Fora o aprendizado por cada tema, né? E o ponto negativo é que, assim, eu falo negativo, mas eu tô vendo como positivo até pro meu crescimento pessoal. O Guto normal, sem ser o Guto Rossi do GHCast, ele se enfureceria muito mais quando ele tomou negativa. Tipo assim, já teve episódios da gente de eu convidar, né? Uhum. Tá, uma coisa importante, só uma ressalva. A gente não tem ainda a parte de social media. Quem faz é a gente. Então, convites, convidados, cortes, além do suporte óbvio dos anexados. Dos anexados, que ajuda pra caramba a gente, mas a parte organizacional, a parte administrativa, eu e a Ana que a gente cuida, né? Então, assim, quer convidar alguém, a gente bate um papo, tem nossas reuniões semanais em relação a qual vai ser o próximo convidado, qual que é o tema que vai fazer e tal. Cara, tem convidados que a gente manda mensagem e os caras nem respondem. Nem responde. Então, tipo assim, o Guto, pessoa física, cara, eu já meti um bloco e dane-se. O Guto Rossi, que tem uma responsabilidade, eu tento, mas será que a pessoa leu e não respondeu porque tava corrido? Porque a agenda tá assim? Ou porque tem vergonha de falar? Porque assim... Então já abre um leque de coisas também, entendeu? Então assim, Tem muita gente que tem vontade de vir, sim, só que não tem receio de colocar a cara a tapa. Exatamente. Que assim, a gente sabe também que no começo a gente teve um pouquinho de medo. Hoje em dia a gente tem ainda, porque assim,
É difícil colocar. É uma responsabilidade absurda. Você tá em nível absurdo. Dependendo do episódio, desculpa te cortar mais ou menos, dependendo do episódio que a gente falar, o que a gente falar tem uma repercussão absurda. E aí, às vezes, julga, né? Sim. Nossa, eu não falaria isso. Nossa, tá pagando um mico, esse tipo de coisa. Mas, assim, nem todo mundo tem a coragem que a gente teve. Mais insanidade que coragem. Tô brincando. Mais irresponsabilidade. Como é que é aquela brincadeira? Eu esqueci. Enfim. Mas na verdade, é aquele meme, né? Tipo, o pessoal me vê gastando, viajando, acha que eu tenho dinheiro. Não, eu sou irresponsável, eu sou irresponsável. Né? É mais ou menos isso. Mas é isso. Boa. Foi um prazer de te ter como convidado. Nossa, seja sempre bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Aberto, mas eu preciso falar dos patrocinadores e apoiadores. Fique né? à vontade. Então hoje eu deixei por último para ter um tempo mais tranquilo, porque é assunto, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas obrigado a Skyfit. Skyfit Rua Sica, tá? A academia tá cada dia melhor. A Maria, nossa gerente lá. Nossa, porque eu me sinto em casa. Então, sempre tá apoiando a gente, sempre tá ajudando. A maioria dos meus alunos eu dou aula lá. Então, tipo, é uma academia que é família, preza pelo maquinário para performance e boa estrutura. E sem contar que os professores são sensacionais. E quando você tiver sua refeição livre, me avisa, tá? Tá bom. Porque o Vacari já falou que a gente vai comer no Love Burger. A gente vai estar degustando o menu Love Burger. Qual meme? O meme que o marketing dele postou, dele batendo palminha, você não viu? Não vi, meu. Por favor. Manda pra mim. Vou mandar. O que eu vi foi o cardápio novo. Tá chegando lanches novos lá. E aí eu Vacari, se você precisar de alguém pra experimentar, tá? Se você precisar de degustar, alguém pra degustar. Então, o Love Burger, a lanchonete mais apaixonante da cidade. E do lado é o Nacho, cozinha mexicana. Ju, você é sensacional. Eu confesso que dá pra fazer os dois, tá? A gente não... E depois já... Tá perto, outro. né? E, obviamente, Maro Clinic, Dr. Fabrício. E agora com a digníssima esposa Luana. Está atendendo lá também. Então, estética facial. Então, a Luana está atendendo no Maro Clinic também. Então, você, criatura bonitinha, que quer dar uma... Musa. Você, Judite. Você, a Judite, que quer cuidar tanto do seu metabolismo quanto da sua estética facial, Maro Clinic, tá bom? E quer falar mais alguma coisa? Não, tá só tudo isso. certo, tudo em ordem. Deu Obrigado, por viu? hoje. Foi. Deu por hoje, né? Deus de glória. Espero que a gente tenha mais sucesso. Gente, mais uma vez, dá uma força pra gente, segue, compartilha. Vamos ajudar manda quem tá um curtizinho. começando. Vamos ajudar pra gente. Vamos né, Dá uma crescendo alavancada. mais aí, porque estamos precisando. Tá bom? Abraço! Beijos. Deu, Brunão?